Oi pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Essa videoaula que eu estou fazendo tem como objetivo apresentar para vocês o processo de instalação de uma ferramenta de monitoramento chamado Nagios. O Nagios é hoje, já há algum tempo, uma das melhores ferramentas de monitoramento para ativos e servidores que existem hoje. E ela é a mais utilizada no mundo inteiro e é considerada a melhor ferramenta por diversas revistas especializadas no assunto como a melhor ferramenta de monitoramento de serviços, servidores e ativos de rede existente hoje. Bom, eu estou aqui com uma instalação do Nagios que está rodando localmente aqui numa máquina que está próximo a essa máquina que eu estou gravando a videoaula, ou seja, está na mesma rede. E o processo de instalação é o mesmo processo de atualização. Eu vou então apresentar para vocês como que faz a instalação do Nagios atualizando essa versão aqui, tá? De maneira geral, eu vou apresentar para vocês algumas das características do Nagios, tá? Essa é a tela inicial do Nagios. Eu tenho aqui nessa opção Services, ou seja, serviços, onde aparecem todos os serviços que estão configurados. Aqui nessa máquina, ela monitora alguns ativos e alguns serviços que rodam aqui dentro da minha casa, tá? Numa rede local. Então você está monitorando câmeras IPs que eu tenho, uma impressora, meu roteador, meu servidor, que é esse servidor que está provendo esse serviço do Nagios, onde ele está instalado, equipamentos da Sky, alguns storages, switch principal que faz a distribuição aqui dentro da minha casa, um equipamento de VoIP, equipamento de Wi-Fi. Bom, como que funciona o Nagios? O Nagios, existe a possibilidade de a gente cadastrar esses serviços, tá ok? Esses hosts, esses end systems, e uma vez cadastrado o endereço IP, o Nagios ele fica monitorando num determinado intervalo que é previamente configurado e é personalizável se esse serviço está ativo ou não, tá ok? Uma vez que ele identifique que esse serviço está fora do ar, o Nagios ele dispara alertas para que a gente possa tomar alguma ação. Óbvio que aqui eu estou monitorando elementos que talvez nem necessariamente precisariam ser monitorados, né? Entendam que aqui é somente um teste, é somente um ambiente de teste, de estudo de caso para essa videoaula, tá ok? Apresentando de forma um pouquinho mais profissional, vamos entender como que o Nagios ele é importante. Vou acessar aqui o monitoramento da Optical Host, tá ok? Que monitora alguns dos servidores da Optical. Aqui ele já está com a versão atualizada. Apenas para vocês verem alguns serviços, eu tenho servidores aqui da Optical e serviços que são monitorados, tá? A Optical ela é uma empresa de host, tá ok? Tanto de hospedagem compartilhada quanto dedicada e servidores virtuais, virtualização. E todos os servidores e dos clientes que nos pagam esse serviço, eles são monitorados pelo Nagios para que face algum problema, ou seja, quando ocorrer algum problema nesse servidor, o serviço fora do ar ou até mesmo o servidor fora do ar, o Nagios imediatamente possa nos avisar, ou seja, avisar o suporte técnico, a equipe técnica, para que ações proativas sejam feitas para que esse problema seja resolvido, tá ok? O Nagios hoje ele possui interfaces web, como essa que nós estamos vendo, e existem também aplicativos para smartphones que permitem acessar o servidor do Nagios para que dentro do aplicativo do smartphone a gente possa, por ele, ficar sabendo como que está o status do serviço. E caso ocorra algum problema, o smartphone também nos avisar. Existe a possibilidade também de envio de SMS, utilizando algum gateway de SMS diretamente para os celulares. Ou seja, é um monitoramento que, face algum problema, identificando, ele envia uma mensagem, SMS, celular, e-mail, para que a equipe responsável pelo servidor, pelo serviço, possa tomar uma atitude proativa para a resolução do mesmo. Tá ok?
Aqui alguns servidores que são monitorados pelo nosso serviço. Hoje vocês podem ver que não há sequer um problema identificado pelo Nagios. Bom, depois eu vou explorar um pouquinho mais as funcionalidades do Nagios, mas o principal objetivo é mostrar a instalação do Nagios para vocês, tá ok? Que, apesar de ser um procedimento relativamente simples, especialmente quando há a possibilidade de instalar ele pelo apt-get, no caso do Debian, ou pelo Yum, no caso de distribuições baseadas em Red Hat, eu tenho, desde quando eu comecei a utilizar o Nagios, acho que a primeira vez que eu instalei o Nagios foi em 2006, não existia nos repositórios a possibilidade de fazer a instalação, então é sempre manual. Outra desvantagem de fazer a instalação pelo Yum ou pelo apt-get é que nunca é a última versão que está no repositório. A não ser que você tenha um repositório que faça essas atualizações de forma muito rápida. Para vocês terem uma ideia, o repositório do Yum, de um repositório do CentOS, está na versão 2. Alguma coisa ainda, sendo que a última versão do Nagios é 3.4.1, se não me engano. Aqui está instalado a 3.3.1. Então, ou seja, se você quer manter atualizado, a instalação vai ter que ser feita manualmente. Mas o procedimento que eu vou mostrar é o manual e também a sua configuração. Não tem muito segredo, não. Vou tentar passar para vocês de forma bem didática e passo a passo, tá ok? Bom, vou acessar aqui o servidor. Aqui eu estou utilizando uma ferramenta chamada mRemote. É uma ferramenta que é uma interface do PUT, só que permite a gente salvar os servidores. Então, vocês observem aqui que eu tenho alguns servidores salvos, de forma a facilitar a gente acessar esses servidores. Então, o servidor aqui, o IP dele é 926801, vou acessar direto pela senha de root em outra porta configurada SSH aqui. Ok? Bom, acessei aqui então o meu servidor. A instalação do Nagios, ele já tem o Nagios rodando. Se vocês observarem, se eu der um service Nagios restart, ele vai reiniciar. Mas entendam que o meu objetivo é atualizar a versão do Nagios nesse servidor. Ele está com a versão 3.3.1, vou atualizar para 3.4.1, que é a última disponibilizada hoje pela empresa que desenvolve o Nagios. Bom, vou colocar aqui no diretório Downloads, para fazer o download do Nagios. Vou ir no site do Nagios, a versão gratuita do Nagios. Você consegue fazer acesso a ela pela nagios.org. O Nagios, ele tem uma versão que é uma versão também que ela é paga. Aí você acessa ela pela nagios.com. Vamos ver se a gente consegue acessar ela aqui. Que além de ter uma interfacezinha mais bonitinha, um local para você administrar sem ser utilizando o console, o shell do Linux, ele tem suporte. Então, ou seja, você paga também pelo uso do suporte, né? Não é o objetivo nosso, a gente quer utilizar a versão que é gratuita. Vou vir aqui em Downloads da ferramenta, se a internet nos ajudar, né, para a gente poder visualizar. E aí sim, eu tenho aqui, ó, Download Nagios Open Source, eu tenho o Download Nagios XI, o 11, que é a versão Enterprise dele. Além de ter uma interfacezinha um pouquinho melhorada, a possibilidade também de geração de novos gráficos. Você pode adicionar os servidores pela interface web, coisa que no Open Source não é disponibilizado. Ou seja, no Open Source você vai ter que fazer todas as configurações em linha de comando, apesar que existem soluções no Open Source para que isso não ocorra. Daqui a pouco eu vou falar sobre algumas dessas soluções. E o suporte, né? Caso você tenha algum problema, você tem uma equipe da Nagios toda disponível aí para poder lhe auxiliar, tá ok? Bom, se você hoje for para São Paulo, se você for para Belo Horizonte e você estiver pleiteando uma vaga de emprego nessa área de redes, especialmente em monitoramento, é pré-requisito conhecimento de Nagios, tá? Existem hoje cursos bem interessantes do Nagios, e você pode adquirir conhecimento pelo menos de instalação e configuração aqui com essa videoaula de forma gratuita, tá ok? Então, espero que eu possa contribuir para o entendimento
do Nagios e que vocês possam ter uma carreira aí também na área do Nagios, que é pré-requisito em diversas empresas aí para você estar pleiteando alguma vaga de emprego. Bom, então o Nagios no Open Source ele tem aqui 4 vertentes, 4 opções para fazer download. Nagios Core, que é o núcleo mesmo, né? A tradução de core é núcleo, o núcleo onde você pode, que é de fato o Nagios, tá, ok? Que tem os arquivos principais do Nagios. O Nagios ele é desenvolvido numa linguagem chamada Perl, né? A grande parte dele é Perl e C, tá, ok? Então é um pacote necessário. A gente tem aqui os plugins. Os plugins são extensões do Nagios que permitem fazer monitoramentos específicos, variados, diversos, né? Então, por exemplo, hoje você tem plugins para poder fazer monitoramento de banco de dados Oracle, do Firebird, do SQL Server, do MySQL. Não somente checar se a porta do banco, porta socket do banco está ativa, mas também verificar, por exemplo, fazer um acesso no banco de dados, rodar uma storage procedure, por exemplo, né? Aqui então eu tenho o pacote de plugins principal do Nagios e existe um site chamado Nagios Exchange que, vou fazer uma pesquisa aqui, ó, Nagios Exchange, que existem diversos plugins que foram, ora desenvolvidos pela própria desenvolvedora do Nagios, ora desenvolvido por usuários da grande comunidade Nagios. Então você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, vamos procurar plugins para o Oracle, por exemplo. Vai ver que vai aparecer alguns plugins para o Oracle, observe. Você faz download, adiciona numa pasta de plugins que tem no Nagios para você utilizar esses plugins, tá, ok? Então permite uma gama de monitoramentos aí, que além dos que o do Nagios por padrão já tem. Os frontends, que são as interfaces do Nagios. O Core vem já com as frontends. Essa daqui é a front-end principal do Nagios, ou seja, essa interfacezinha aqui. E add-ons. Add-ons, por exemplo, para acesso remoto, tem, por exemplo, o NRPE, que é uma ferramenta para você conseguir, que abre uma porta de comunicação do seu servidor e você pega informações de dentro do servidor. Bem interessante. O NRPE, nós usamos ele para pegar, por exemplo, informações de uso de CPU, uso de memória, quantidade de usuários logados, de disco, coisas que talvez até a gente conseguisse pegar por SNMP, né, que é um protocolo de monitoramento, mas que de forma mais rápida pelo NRPE a gente consegue, e também sem precisar abrir o SNMP do servidor, a gente consegue fazer esse monitoramento. Bom, vou fazer a instalação do Nagios Core e dos plugins aqui. Então, vamos fazer a última versão aqui, 3.4.1, o link aqui para você poder fazer o download. Ele vai iniciar a fazer o download aqui, mas não é o objetivo. Vou pegar o direct link aqui, vou copiar esse endereço do link, ele vai iniciar aqui, mas eu vou cancelar, porque eu quero fazer direto no servidor, do servidor aqui. Então vou dar um wget. O download, ele vai iniciar o download aqui. O pacote aqui é 1.7 megas, né? Tá indo bem lento, 70k em média. Terminando de fazer o download, a gente vai descompactar o Nagios, né? Essa versão do Nagios com o tar.gz. Então vamos lá. Então tar.gz xvf. Z porque está zipado, X para extrair, V de verbose, F para force. Verbose é para manter a estrutura de diretórios que está dentro do nosso pacote. E o que a gente fez download aqui, deve ter outros Nagios instalados, observem aí, porque eu faço essa atualização de forma periódica. Então é 3.4.1. Então ele vai descompactar primeiro, descompactar dentro de um diretório chamado Nagios. Por via das dúvidas, eu vou excluir o diretório, porque talvez o diretório já tenha, e vou fazer esse, porque aí ele vai sobrescrever ou de repente utilizar algum arquivo de uma versão antiga que já tinha aqui. Vou entrar dentro dela e aí sim está o nosso pacote para instalação.
Observe aí que eu tenho _configure, né? Para poder configurar e depois fazer a compilação e instalação. _configure e make install. Existem alguns parâmetros que devem ser configurados no _configure, que talvez seja o mais complexo. Bom, essa minha instalação, eu já tenho essa instalação no meu servidor, então eu não vou precisar fazer um passo que é um passo importante, que é a criação do usuário Nagios, que o script de instalação não faz. Entendam que é importante que a gente crie esse usuário para que o Nagios rode sobre esse usuário, ou seja, o usuário Nagios no grupo Nagios. Se você não configurar, ele vai rodar no usuário que você tiver. No caso aqui, o usuário root. E rodar um aplicativo com usuário root, a gente sabe que é uma falha de segurança, especialmente se o aplicativo vai rodar como serviço. De forma que, se houver alguma vulnerabilidade no Nagios, e que se alguém explorar essa vulnerabilidade, a pessoa pode ter acesso root ao servidor, que pode causar um grande estrago. Tá ok? Bom, só para então passar aqui para vocês, criem o usuário Nagios, por exemplo, user_add Nagios, e desabilitem o acesso ao shell a esse usuário. Eu nem sei se o meu está com acesso shell aqui, só vamos ver. Não, o meu ainda está com acesso shell. Ó. Meu usuário Nagios aqui, home Nagios. Se vocês não querem colocar ele sem acesso shell, só fazer como o GDM aqui, ó, sbin no login. Aí ele não loga. Entendam, pessoal, que esse meu servidor aqui é um servidor de testes. Ele não está no ambiente de produção, tá ok? Tudo eu faço antes nesse servidor de testes para depois levar para os servidores de produção da Optical, por exemplo. Ok? Bom, então eu tenho aqui o usuário e vou passar para vocês o comando do configure. É importante observar ainda que o Nagios tem uma série de pré-requisitos, uma série de dependências para que a compilação do programa seja feita de forma adequada e funcional. O arquivo de configure e o make, eles emitem uns alertas quando não identificam todos os componentes necessários para a compilação e nem permitem a compilação, tá ok? Entre eles, bibliotecas especialmente de geração de imagens, como o libpng, o libjpeg, o pel, que é necessário, o gcc, que vai ser necessário até para que você compile o programa, tá ok? São ferramentas, são bibliotecas que são necessárias para sua execução. Fiquem atentos então às mensagens de erro que o _configure e o make possam estar disponibilizando aí para que vocês possam fazer a instalação desses componentes que são dependentes. Eu, no caso, como eu estou fazendo uma instalação manual, o que precisava de componente, quando eu fiz a instalação a primeira vez, eu instalei pelo Yum. Aqui eu utilizo uma distribuição CentOS, que é um Red Hat Based, né? Mas no caso de você estar utilizando o Debian, aí utilize o apt-get para fazer a instalação dessas bibliotecas muito mais fácil. Tá ok? Bom, _configure, que eu vou executar. Eu tenho aqui o seguinte parâmetro: prefix igual /usr local Nagios, ou seja, é o local onde eu vou fazer a instalação do Nagios. Todo, ó, até saiu errado aqui, prefixo, todo a instalação será nesse diretório aqui. Você coloca no diretório onde você quiser. Eu tenho como padrão colocar o usr local Nagios, tá ok? Aí eu vou configurar o usuário do Nagios que eu vou fazer a execução, ó. Então, with Nagios user, tá ok? Que aí eu vou definir qual é o usuário do Nagios. No caso, o usuário do Nagios é o usuário Nagios. Se você for fazer a instalação com root, coloque aqui root ou não coloque nada. Se colocar nada, vai ser root, se você tiver logado com root. Claro que o make install só vai ser executado com o usuário root, né? É um parâmetro aí para poder fazer a instalação do sistema. With Nagios user Nagios, aí eu tenho with Nagios grp, with Nagios group, que aí é o grupo do Nagios, que também vai ser Nagios. Tá? No caso, quando eu criei o usuário Nagios, você dá o user_add lá, automaticamente ele cria o grupo também, né? Aí,
with CGI URL, aí eu vou colocar Nagios barra CGI bin. Aqui eu vou configurar onde que os scripts CGI vão estar, que são PEL, tá? Vão executar no Nagios, tá? Aqui no caso eu coloquei barra Nagios, significa que na instalação do Nagios vai estar barra Nagios, aí vai ter barra Nagios barra CGI bin aqui. Se você quiser instalar em outro lugar, você vai fazer as configurações de outra forma aqui também, tá ok? Vamos voltar aqui. Então, with CGI URL, ó, ficou faltando um ok aqui. Um ok não, perdão. Um igual aqui. Barra Nagios barra CGI bin. E aí eu coloco, ó, with traço HTML URL, que aí é onde que eu vou colocar ele. Então, ou seja, vou colocar no barra Nagios. Isso é necessário para poder fazer a sua a configuração, os parâmetros de configuração antes da compilação. Só vamos checar. Ponto barra configure, prefix, with Nagios user, with Nagios group, with CGI URL, with HTML URL, né? Feito isso, eu configuro o meu script. Vamos iniciar aqui, que aí ele vai gerar para mim o arquivo make, para que eu possa dar um make e depois um make install. Ó, beleza, ele gerou aqui um sumário. Então, ó, o executável Nagios, o usuário grupo. Aqui no Embed Perl não, porque eu tenho Perl instalado na minha máquina. O broker, sim, analisador de broker para capturar os eventos do sistema. Local onde eu vou instalar meu lock file. Lembrando que o lock file ele armazena o número do processo do Nagios, o PID dele. O spool, onde vai ser instalado o meu init para eu ter o serviço, né? No caso eu executo o service Nagios restart. No caso da galera do Debian, para eu executar o initd dele, poder reiniciar. Há uma integração com o Apache, então é necessário que o Apache esteja instalado na máquina, né? Porque eu acesso aqui via servidor, via web, né? Então ele roda sobre o Apache, que no caso do Apache está configurado na porta 8080, tá? O Nagios lá na Optical está na porta 80 mesmo, padrão, tá ok? Voltando aqui ao meu servidor, o programa de e-mail, porque ele envia notificações, né? O programa mail mesmo do Shell. Se você tiver outro, tem como configurar também, né? E como que eu vou fazer o acesso, né? Feito isso, ó, ele até me fala o que eu tenho que fazer aqui, ó, dá um make all. Make all, ele vai compilar os meus programinhas aqui. Vocês estão vendo que está executando o GCC, e feito isso, ele vai permitir que eu faça a instalação, ou seja, está fazendo a compilação. Beleza. Pessoal, enquanto compila aqui, quero mostrar para vocês, demora um pouquinho. O Nagios, ele é uma ferramenta, e a versão gratuita dela, que a interface web dela permite somente visualização de dados, estatísticas, se o serviço está ativo, não está ativo, executar uma aferição, mandar executar essa aferição de forma mais efetiva, pedir para verificar de novo. Entretanto, infelizmente, não dá para configurar pela interface web da versão open source nativa, não dá para configurar pela interface web os hosts. Eu tenho que configurar o host, dar um nome para ele, configurar um endereço IP, falar quais os serviços dele, por exemplo, a impressora. Testa o HTTP, testa o ping, verifica se como que está o estado do toner amarelo, ó, por SNMP, o toner ciano, magenta, preto. No caso do servidor, como que está o uso de CPU dele, como que está os discos dele, servidor de FTP, MySQL, ping, o protocolo SMB, né, que tem o Samba instalado nesse servidor de Linux. É esse servidor que a gente está instalando. Ou seja, não tem como configurar isso de forma visual dentro da interface do Nagios, a interface web. Tudo isso é feito em linha de comando, o que para muitos pode ser desgastante e chato. A versão paga tem como configurar ela na interface web. Agora, existem alternativas para quem quiser utilizando ainda a versão gratuita. Uma das alternativas é o Nagios QL, que é gratuito,
tá? O site aqui najosql.org, ele é como se fosse uma extensão do Nagios que permite fazer essa configuração. O que ele faz? Só para vocês entenderem. Ele é uma ferramenta, é um script PHP que manipula os arquivos de configuração do Nagios. Basicamente é isso que faz. Eu não gosto de utilizar essa ferramenta porque os arquivos de configuração ficam no padrão do NagiosQL. Eu gosto de ter acesso aos arquivos de configuração e que eles estejam do meu jeito, que eu vou apresentar para vocês. Por isso eu faço todas essas configurações de forma manual, que é a forma que eu vou mostrar para vocês. Tá ok? Vamos ver aqui se já vamos voltar aqui no home. Vou botar aqui no home da meu residência. Vamos ver se ele já fez a compilação aqui. Ó, já fez a compilação, tá? Só para vocês verem, ó, né? Tem todo o processo de compilação aqui e ele já me fala aqui, ó, falou que finalizou. Ele já fala o que eu tenho que fazer. Tem que executar o make install para instalar o programa, os CGIs, os arquivos HTML. Eu dou um make install init para instalar o script lá no init.d. Tá? É um scriptzinho que permite reiniciar, parar, startar o serviço do Nagios. Instalo o command mode, que vai instalar para mim os arquivos de command mode do Nagios. Ou seja, os arquivos que vão executar externamente todos os meus comandos que forem feitos dentro do Nagios. Aqui o make install config, ele instala um sample, ou seja, exemplos de configuração do Nagios. Eu não vou instalar porque eu já tenho o Nagios configurado, mas vocês aí na casa de vocês, se forem a primeira instalação, deem um make install config porque o Nagios rode. Ele já cria um sample monitorando o localhost, monitorando a máquina que foi feita a instalação. Tá? Faz mais ainda alguns testes. O make install webconf, ele instala um arquivo nagios.org dentro do conf.d do Apache para que funcione o /nagios e que tenha permissões permissões de execução dos scripts CGI. E aqui eu tenho duas interfaces para instalar front-ends do Nagios. Esse Exfoliation, que é uma interface mais antiga, é a interface da versão 1 e a versão 2 do Nagios, e a Classic UI User Interface, que vai instalar essa versão que eu já apresentei para vocês, tá ok? Bom, vamos verificar, tá aqui só para vocês verem onde eu estou fazendo a instalação. Se vocês quiserem que eu mostre pelo endereço IP, sem problemas. Aí tem um usuário e uma senha, daqui a pouco eu vou falar como configura esse usuário e essa senha. Porque eu estava residência.dybert.pro porque existe um serviço de DNS apontando para esse endereço IP, por isso que eu consigo acessar residência.dybert.pro. Então observe que está na versão 3.3.1, eu ainda não instalei nada, tá ok? Vamos voltar aqui e eu vou executar o meu make install. Make install, ele vai proceder às instalações. Eu vou dar um make install init para o serviço ser instalado. Vou dar um make install command mode. Make install command mode. Vamos ver se precisa fazer mais alguma coisa aqui. Ó. Vamos instalar um make install webconf. Já tem, mas eu vou. Às vezes pode ter alguma alteração nessa versão nova, então eu vou sobrescrever. E eu vou dar o meu Classic UI para instalar essas versões. Vejam que foi instalado aqui, ó, style sheets, imagens, a parte HTML mesmo de visualização. O próximo passo que eu vou fazer é o service Nagios Restart. Vocês aí deem um start, né? Porque aqui eu estou dando restart porque não existe. Aqui alguma questão de permissão, mas provavelmente deve ter funcionado. Porque como eu instalei com o Nagios, eu tenho que dar permissão Nagios a esses diretórios aqui. Ok, mas provavelmente isso daqui funcionou. Ok, vamos verificar. Vamos apertar um F5 aqui. Aí, observe, versão 3.4.1. Uma versão de maio de 2011. Ó, eu instalei a interface errada. Observem aqui, ó, tá com a outra interface. Essa aqui é a Classic UI. Devia ter instalado o Exfoliation. Então a explicação que eu dei é ao contrário anteriormente. Bom que vocês veem também a outra interface como que ela é, ó, né?
Vamos instalar a Exfoliation aqui. Vamos achar onde é que ela tá. Ó, que fala aqui, ó, Make Install Exfoliation. Aí. Aperta F5 aqui, ó, deve atualizar. Atualizou. Ok, pessoal? Então, serviços está funcionando adequadamente como esperado, tá? O que eu quero apresentar aqui agora para vocês é como que faz a configuração do Nagios. Vocês observaram que eu fiz a configuração, a instalação. Eu quero mostrar como que faz a configuração e a integração com o Apache, que a gente vai ver aqui agora. Deu algum erro aqui, vamos ver se isso daqui vai voltar a funcionar. Vamos dar uma... o servidor parece que deu... Vamos aguardar. Na realidade, o meu computador ele perdeu a rede, ó. Vou então iniciar e reiniciar a minha interface de rede aqui, um momentinho. Voltei aqui. Realmente houve algum problema com relação... Voltando aqui, de fato houve um problema aqui no cabo de rede que estava comunicando com o servidor, então por isso que eu fiquei sem conectividade com o servidor. Então, mas voltando, só para mostrar para vocês, eu estou aqui então com a versão 3.4.1 configurada aqui no Nagios, e ele está ativo e funcional. Eu vou voltar aqui no servidor, porque eu quero apresentar para vocês como que é feita essa integração com o Apache. Eu tenho aqui o Apache configurado, instalado na minha máquina, instalado pelo Yum mesmo. Se você der um Yum install httpd, vai fazer a instalação dele, versão 2. alguma coisa, se não me engano. E ele, a principal configuração que tem é essa dentro do etc httpd conf.d. Se vocês observarem, foi criado um arquivinho de configuração aqui chamado nagios.conf. Esse arquivinho de configuração ele cria diretórios para poder fazer esse acesso, tá? Então eu tenho aqui um script alias do Nagios CGI bin, onde vai executar, onde estão os scripts de execução do Nagios. Ele cria um alias aqui também /Nagios para o diretório /share de dentro do Nagios, né? Observe que tem aqui algumas configurações específicas, aqui também algumas configurações específicas, e o interessante aqui é que ele cria um arquivo onde tem uma autenticação, porque se vocês observarem aqui, não sei se vocês viram, assim que eu acessei o servidor do Nagios, ele me pediu um usuário e uma senha. Usuário e uma senha feita por esse tipo de autenticação aqui, que é o tipo Basic, do Apache mesmo, para permitir acessar um determinado diretório. E aí, como que é feita a configuração desse arquivo? É simplesmente um usuário e uma senha. Claro que a senha aqui está em MD5, né? Sugestão, como que eu faço? Eu venho aqui e coloco um generator ht passwd. Procuro no Google aqui algum site que faça isso, ó. Então aqui, ó, create htpasswd file, digito um usuário, por exemplo, teste, uma senha qualquer aqui, ele cria para mim esse arquivo passwd. O que eu tenho que pegar? Pego simplesmente esse conteúdo e coloco ele dentro do arquivo. Esse usuário agora com essa senha vai estar autenticando. Isso aqui pode ser MD5, tá ok? Se vocês tiverem algum gerador de MD5, desse tipo de hash, é possível vocês estarem utilizando lá também. E aí faz a autenticação do Nagios sem problema nenhum. Tudo bem, pessoal? Bom, voltando aqui. Vamos voltar aqui ao servidor. Beleza. Então eu tenho esse arquivinho. Vamos explorar agora o que tem de instalação do Nagios aqui, que a gente fez a instalação. Então eu tenho um diretório bin, onde estão os arquivos binários do Nagios, o SBin, onde estão os scripts do Nagios, que são até compartilhados para o CGI bin. Eu tenho um diretório share. Esse diretório share é onde fica a parte de interface web. Vocês viram também que é compartilhado no Apache esse diretório.
O diretório include, com algumas bibliotecas, o etc, que é onde estão os arquivos de configuração, um adeno aí. Se você fez a instalação pelo yum ou pelo apt-get, o diretório vai estar dentro de /etc/nagios, tá ok? Que eles mudam lá onde ficam os arquivos de configuração, né? Para ficar tudo dentro do /etc do servidor. E eu tenho o diretório var aqui com diversos diretórios para que arquivos temporários, por exemplo, geração de logs, etc. Bom, é importante aqui, antes da gente visualizar como que funciona esse /etc, é importante entender o que tem dentro desse diretório libexec. Esse libexec, pessoal, é onde estão os plugins do Nagios. Quando você for fazer a instalação, não vem nada, esse diretório vem vazio, né? O que pode ser feito é instalar o pacote de plugins padrão do Nagios, tá ok? E fazer a instalação de plugins lá pelo Nagios Exchange também, que você vai estar adicionando aqui. Aqui eu tenho basicamente os pacotes padrão mesmo do Nagios Plugins. Onde que você faz download dele? Vamos voltar aqui no site do Nagios, vamos ver se eu consigo. Acho que é melhor dar um nagios.org aqui, mais rápido. Você vai em downloads, você tinha aqui 4 opções de downloads. O Core, que foi que a gente instalou e configurou, os front-ends com as interfaces, além das duas que já vem dentro do Core, add-ons e plugins. Então, plugins aqui para a gente poder fazer a nossa instalação. Observe que a última versão é 1.4.15 de 2010. Então, ou seja, bem estável. É inclusive a que eu tenho instalado. Procedimento de instalação. Faz download, descompacta, /configure, sem parâmetro nenhum, make install. Quando você der um make install, esse diretório vai ser populado com esses arquivos aqui. É isso. Não tem segredo nenhum. Tá ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho o check HTTP, eu tenho aqui o check disk, check DNS, o check MySQL, check Nagios, check NTP, check ping, que é muito utilizado, porque utiliza-se do ping para poder verificar se o servidor está online ou não. Pode utilizar para verificar se está online ou não também o SNMP, que faz acesso pelo SNMP. Check TCP para verificar uma determinada porta TCP. Tem o check UDP para verificar. Enfim, são várias ferramentinhas aqui que são utilizadas bem interessantes. Só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, esses plugins, eles retornam um arquivo texto. O Nagios executa eles em shell mesmo. Então, por exemplo, vamos dar um check HTTP, só para vocês verem. Só vou apertar aqui para saber quais são os parâmetros. Então, ó, check HTTP, -h, maiúsculo e o host. Então, por exemplo, eu posso testar o dibert.pro, que é o meu site. Ok? Vamos ver aqui, ó, o que vai dar. HTTP ok, ou seja, foi feita uma aferição por esse plugin para verificar se o dibert.pro estava com o seu HTTP funcionando. Ele checa basicamente a porta 80 e verifica se tem lá rodando algo com HTTP. E tem na sua versão 1.1 e retornou um código 200. Código 200 em HTTP é o código de não tem problema nenhum, tá tudo certo. Existe página disponibilizada lá. O Nagios basicamente faz isso. Ele fica checando isso toda hora. Acho que está configurado aqui no meu de 4 em 4 minutos. Identificou algum problema, é emitido um alerta. Alerta esse que é enviado para a gente por e-mail, SMS, se estiver configurado, ou no celular. No celular, apenas uma dica, eu utilizo o software Anag no Android. Eu tenho Android. Se você tiver o iPhone, existem softwares semelhantes também. Procurem lá na Apple Store. Só procurar Nagios, vocês vão identificar. Mesma coisa pro Android, só procurar Nagios, vocês vão identificar outros. Testei todos já, o Anag, na minha opinião, é o melhor. Ok? Bom, então aqui ficam os plugins que serão configurados. Voltando lá no etc, eu tenho essas configurações aqui, ó. Tem um arquivinho chamado cgi.cfg, tem algumas configurações de permissão para usuários. Esse ht-passwd.user, que é o arquivo que tem o usuário meu, para poder acessar o Nagios, um arquivo nagios.cfg, um arquivo resource.cfg, objects e servers. Só para vocês verem o que tem dentro de objects. Dentro de objects eu tenho alguns templates
relacionados aos arquivos de configuração. A gente vai falar sobre cada um, que são objetos Nagios. E dentro do diretório servidores, eu tenho os meus servidores, que estão, entendam, são os meus ativos, tá ok? Configurados aqui. E os serviços que são monitorados de cada um desses ativos. Vou explorar cada um desses arquivos com vocês, iniciando com o arquivo nagios.cfg, que é o arquivo principal. Tá? O arquivo nagios.cfg inicia com uma configuração de log, tá? Onde vai ficar o log. Entendam, se você instalou aquela configuração padrão, vai estar tudo aqui. E eu tenho a possibilidade de definir onde os meus objetos estão e onde que eu vou armazenar as minhas informações de servidores. Tá ok? É como se eu tivesse include nesse arquivo de nagios.cfg. Eu posso colocar tudo dentro do nagios.cfg? Posso. Mas fica desorganizado, porque tem muitas informações aqui, tá ok? Bom, para vocês entendam que tudo que está com tralha na frente é comentário. Então isso daqui não está com tralha, então esse commands.cfg, contacts.cfg, timeperiods.cfg e templates.cfg são inseridos. São aqueles arquivos que estão dentro do diretório objects, que a gente vai explorar cada um deles. Então, ou seja, o nagios.cfg, ele inclui esses arquivos que estão aqui, mais esses que estão aqui, ó, que é o etc servers, tá ok? Esse etc servers é onde estão os meus servidores. Eu estou incluindo um diretório aqui dentro, tá vendo? Aqui eu incluo um arquivo cfg file, tão específico, e aqui eu estou incluindo um diretório. Tudo que tiver dentro de servers, tem dois arquivos lá dentro, que é o meu serviço CFG e o meu servidores.cfg, estão sendo incluídos. Mas aí você pode me perguntar, por que você não incluiu aqui também? Poderia ter ter incluído simplesmente aqui em config.dir, ter incluído objects, correto? Correto. Poderia ter feito isso, mas não fiz, não sei por que cargas d'água, ok? Basicamente, pessoal, é isso que precisa ser modificado aqui, tá? Para que você inclua os arquivos de configuração. Esses que estão comentados é porque veio no exemplo, que eu instalei aquele exemplo. Então, provavelmente, vocês devem estar com isso descomentado aqui, tá? Configurações de cache, onde vai ficar o cache, pré-cache, onde fica o meu resource file, que é onde eu defino usuários, por exemplo, que vão estar as permissões de recursos de usuários para acessar, meu arquivo de status, update de quando vai ser atualizado, então aqui está de 10 em 10 segundos, meu usuário do Nagios, ó, observe aqui, pessoal, que esse daqui, como é teste, está rodando com o usuário root, ó, e com root também no grupo, ó. Se habilita ou não habilita comandos externos para checagem, então aqui está habilitado, aqui o intervalo de checagem, então aqui está com -1, quando você coloca -1, o Nagios ele pode fazer essa checagem sempre que você quiser pela interface, ou seja, uma série de configurações aqui que tem lá a sua explicação em cima, tá ok? Então não vou estar explorando muito isso daqui, porque eu não mudo essas configurações, eu mantenho as configurações padrão aqui, tá ok? Só vamos passar todo o arquivo para vocês verem, aí ó. Né? Arquivo de log, arquivos de retenção, se pode executar, se não pode executar certa coisa, tá? Enfim, um outro arquivo que é importante é o resource.cfg, que ele fala aqui que aqui eu defino variáveis e onde que eu estou definindo aqui, por exemplo, uma variável user1. Esse user1 vai ser executado pelo Nagios e aonde que ele pode executar. Então, por exemplo, aqui ele está podendo executar quem? O libexec. O que é libexec? Esse diretório libexec é onde estão todos os meus plugins, né? Então, eu estou dando permissão para esse user1, que é o usuário do Nagios, vocês vão ver isso quando a gente configurar, a acessar aqui dentro. São como se fossem variáveis de ambiente, tá ok? Para a gente não precisar colocar sempre esse caminho inteiro, eu coloco essa variável aqui, tá? Isso em outros arquivos de configuração a gente vai ver daqui a pouco. Tem o arquivo CGI. Aqui no arquivo CGI tem algumas configurações interessantes, como por exemplo, onde estão
aqui relacionados à parte web, né? Onde está o meu arquivo principal de configuração, nagios.cfg, onde está o meu caminho físico do diretório HTML, que é o /share, que a gente já viu, onde que é qual vai ser minha URL, é o /nagios. Observe que essas informações a gente passou lá no ponto /configure, ok? Se vai me mostrar help, não vai, se vai apresentar os status pendentes, tá ok? E aqui tem legal, se você vai usar autenticação ou não. Se você colocar a autenticação 1, ele vai acessar essa autenticação. Se você colocar 0, você vai desabilitar ele, então não vai ter autenticação CGI, o que pode ser um problema de segurança, né? Se vai ter SSL ou não, aqui no caso eu não estou no servidor SSL, e os usuários que poderiam existir. Aqui tem o default user, eu posso habilitar o guest, é um usuário convidado, mas não. Eu tenho lá no HT-PASWD usuários, então qual é o usuário que pode usar o sistema? Usuário Dibert. Se eu colocar o usuário teste, eu venho aqui, vírgula teste, ok? Então posso colocar quantos usuários eu quiser para ter permissão. Então posso atribuir níveis de permissão, que claro, o meu usuário Dibert tem permissão para tudo. Tá ok, pessoal? Basicamente são essas as configurações e o que eu altero. Aqui é legal, ó, porque, por exemplo, se um host ele tá fora de ar, eu tenho essa variável hostDownSound, que ele executa esse hostdown.wave lá na página web mesmo. Então ele emite um alerta sonoro. Então tem um alerta sonoro para cada um desses estados. Quando o host ele está inacessível, quando ele está fora do ar, quando tem algum serviço que está com estado crítico, quando está com estado de alerta, quando é um estado desconhecido, e o som normal quando não tem problema nenhum. Esse noproblem.wave é um arquivo wave sem nada. Enfim, são basicamente essas as configurações que tem aqui. Ou seja, não vou salvar não, porque eu fiz uma alteração, mas não vou salvar. Dentro de Objects agora, vamos analisar o Objects. Então, vamos ver primeiro o Time Periods. Esse arquivo Time Periods ele vai definir períodos de tempo para monitoramento. Eu posso ter um monitoramento que funcione 24 horas por dia, correto? Mas às vezes eu não quero monitorar 24 horas por dia, quero monitorar só das 8 às 10 da manhã. Tem como configurar no Nagios períodos de tempo para que possam ser feito esse monitoramento. Não somente para monitorar serviços e servidores nesse período, como também associar a um determinado usuário que vai acessar o Nagios. Vamos imaginar que eu tenho um usuário que ele trabalha de 8 a meio-dia. Então, eu só vou enviar alertas para esse funcionário de 8 a meio-dia. Então, eu configuro um período de tempo de 8 a meio-dia apenas. E aí, o Nagios só vai enviar notificação para esse usuário nesse período de tempo, né? Aqui eu estou com uma configuração padrão. Eu tenho aqui um define. Então, olha só. Lembrando que tudo está tralha na frente e comentário, ok? Então, eu tenho um define time period. Esse time period chama 24/7. Aí eu tenho um alias, que é um apelido, então 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele vai funcionar de 0 às 24, ou seja, 24/7. Então, todos os dias do ano vai ter monitoramento. Aqui eu uso esse, né, porque eu quero ser avisado sempre, né? Eu tenho esse daqui, Work Hours. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha, aqui no caso, esse Work Hours, esse daqui é um exemplo, né? Segunda-feira, ele de 9 horas às 17. Terça, quarta, quinta, sexta, de 9 às 7. Sábado e domingo não vai receber monitoramento nenhum. De 17 em diante até as 9 horas do outro dia, se for dia de semana, não vai receber monitoramento nenhum. Então aqui eu posso configurar quando que o meu servidor vai ser monitorado, meu serviço vai ser monitorado, e além disso, quando que um usuário do meu sistema, do meu Nagios, vai receber a notificação, né? Porque quando eu crio um usuário, vocês vão ver daqui a pouco, eu tenho que criar eu tenho que associá-lo a um time period. Vamos ver aqui, por exemplo, Contacts, que aqui em Contacts que está o meu usuário. Então olha só que engraçado, pessoal. Ó, eu tenho um contato Dibert, que aí eu faço com o mesmo nome que faz o login no Nagios pelo HT-PASWD. Aqui use generic contact, aí deve estar dentro de templates esse generic contact. Eu vou mostrar para vocês qual o alias e qual o e-mail. Então ele envia para webmaster@dibert.pro qualquer tipo de notificação. Aí eu tenho um grupo
chamado admins, que são administradores do Nagios, que tem um membro Dybert. Então eu tenho que associar a um grupo o usuário que eu criar. Mas vocês estão vendo que eu tenho um generic contact aqui? Porque provavelmente eu tenho um template sendo usado. Então vamos procurar um template aqui, ó. Olha o generic contact aqui, ó. Tá dentro do arquivo templates, tá ok? Aí eu tenho templates de contatos. Então, qual é o período de notificação que o meu contato Dybert vai usar, já que ele é um generic contact? 24/7 que eu criei. E de notificações de hosts, de end systems, 24/7 também. O que ele vai ter as notificações? De warning, update, critical, flapping events, schedules downtimes, flaps, ou seja, são os tipos de notificação. Vamos por partes. O W, warning, quando algum serviço está com algum status warning. O que é esse status warning? Eu tenho basicamente dois status para um serviço. Ele pode estar critical ou pode estar warning. E pode estar sem nada. Tá? O critical tem como configurar isso nos plugins. Vou dar um exemplo do plugin de ping. Ping, quando você pinga, ele retorna um determinado valor, que é o tempo de retorno do Pong, correto? Então, por exemplo, vai estar em warning se esse tempo for maior que 50 milissegundos e menor que 100. E vai estar critical quando estiver perdendo o ping. Então, eu sei quando o status está warning ou critical. O warning é um estado, está funcionando, mas está meia boca. E o critical é quando está realmente não funcionando. Notificação de hosts, a mesma coisa também. O que você vai estar fazendo essa atualização. Notificação, qual o comando de notificação? Eu tenho notificação de serviço por e-mail e notificação de host por e-mail. Esses tipos de notificação aqui são definidos num arquivinho chamado commands, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. São comandos específicos do Nagios. Eu tenho templates de contatos e tenho templates de hosts também. Vejam que hosts, que aí eu vou configurar os hosts, também está 24/7 aqui. Então, se usar esse generic host, tudo vai estar 24/7. Mesma coisa para serviços, também vai estar 24/7. São esses os templates aqui que estão configurados. Qual a diferença de host para serviço? Vou mostrar isso para vocês usando o Nagios aqui. Serviço, pessoal, é o serviço que é monitorado do host. Então eu tenho serviço HTTP, ping, toner amarelo, CPU, disco 1, disco 2, FTP, HTTP, MySQL, tá? É aquilo que será monitorado de algum host. O host vai ser a impressora, o servidor, o roteador, né? É a estrutura que tem um endereço IP. E aqui é o que será monitorado deste endereço IP. Bom, voltando aqui, quero mostrar para vocês o arquivinho commands, que tem o notify host by e-mail, notify service by e-mail, que era aquele que a gente estava, que está sendo utilizado. O que significa isso? Daqui a pouco eu mostro os outros. Qual comando vai ser executado para enviar um e-mail de notificação? Qual comando que será utilizado para enviar um e-mail de notificação para serviço? E aqui no caso de hosts, né? Aqui tem o texto no e-mail, ele executa o printf mesmo e depois ele envia por e-mail. Ele dá um pipeline aqui de tudo que está anteriormente e joga para o bin/mail. Mesma coisa para notificação de serviço. Bom, checagem. Para verificar se um host está vivo, ele está alive, tá? Se ele está funcionando. As checagens são feitas, olha só a variável aqui, ó, user1. Esse user1 está no /usr local libexec. Então, ou seja, eu não preciso, está dentro daquele resources.cfg. Não preciso digitar o comando inteiro. Então, eu tenho variáveis de ambiente, como se fosse variáveis de ambiente. Então, o meu host alive está configurado para o check ping. Ele vai checar o ping. E olha só, o warning está perdendo até 80% dos pacotes, até 3.000 milissegundos, ou seja, 3 segundos. E critical, perdendo 100% ou acima de 5 segundos. E ele envia 5 pings, ou seja, ele envia 5 pacotes de ping, e aí, estatisticamente, ele faz essa análise do warning e do critical, que eu já havia explicado.
Agora, existem servidores que a gente desabilita o ping dele, que é muito comum. E aí, esse comando não iria funcionar. Ou você permite que o servidor de monitoramento faça essa análise, aí ok, você habilita no firewall o ping somente para o servidor de monitoramento, e aí vai funcionar. Ou então tem como você fazer essa checagem por SNMP. A maioria dos dispositivos de rede hoje tem o SNMP. Então aí, sem problema nenhum. E aí, aqui de baixo, são apresentados todos os comandos dos plugins. Então, por exemplo, tem o comando check local disk. Check disk e os parâmetros do plugins que serão executados. Local load. Local process. Esse local load verifica o uso de CPU. Check disk, utilização de disco do servidor, do ativo. Processos, usuários, swap, faz a avaliação do MRTG. Aqui é a configuração dos plugins. A gente tem que criar esses comandos quando a gente instalar plugins novos, né? Claro que aqui está por padrão, né? Check FTP, check HP, JD, SNMP, check toner. E check toner aqui fui eu que fiz. Ele verifica por SNMP um determinado nível de toner da minha impressora. Então eu criei esse check toner, né? Ó, check HTTP, check SSH na porta 22. Esse SSH está testando a porta 5001, então, ou seja, eu personalizei ele. Check DHCP para ver se está rodando DHCP no servidor. Check ping para ver se o serviço de DHCP está ativo. Check ping, check pop, check map, né? POP, protocolo Post Office Protocol. Check map, protocolo Instant Message Access Protocol, SNMP, TCP, UDP. Ou seja, uma série de serviços aqui que são configuráveis do plugin. O check NT, check NRPE, que aqui é um add-on NRPE, também fui eu que configurei aqui. Ações que possam estar sendo executadas no serviço. Aqui eu não uso muito não, a não ser no meu celular. O que ele permite executar? Aí eu tenho o Perform Data de host e de service. Bom, são esses os meus comandos. Para aí sim a gente configurar os servidores. Vai estar em service. Então, ó, olha o que tem aqui dos servidores. Eu defino um host, ele usa aquele generic host. Lembrando que o generic host está dentro de templates. Vamos acessar ele aqui. Objects, templates. Ó, o generic contact. Generic host. O que é o generic host? Ó? Notificações habilitadas? Sim, é 0 ou 1 aqui, ok? 0 desabilitado, 1 ativado. Event handler habilitado? Sim, esse event handler é tratamento de eventos pelo sistema operacional? Sim. Detecção, flap detection. Flap detection se está instável, ou seja, o serviço está ativo ou desativo, ativo ou desativo, ele faz essa detecção de flap. Predição de falhas, o Nagios tenta identificar através de um algoritmo se é possível que ocorra falhas de acordo com estatística. Então ele identifica aquele perform data que eu mostrei para vocês, ele permite executar esse performance data, ou seja, mandar comandos remotos para o serviço para fazer uma checagem. Eu uso ele no meu celular, por exemplo. Retenção de status, gerar um logzinho. Retenção de não status, sim. Qual é o período de notificação? 24/7. Você vai registrar ou max attempts. Esse max check attempts ele é legal porque ele vai checar 4 vezes antes um serviço, ou seja, eu preciso que um serviço ou um host, aqui no caso é host que eu estou configurando, né? É preciso que o host ele fale por 4 vezes para ir mandar uma notificação. Porque às vezes pode ser um falso positivo. O servidor de monitoramento, às vezes na primeira vez, ele não conseguiu efetivar o monitoramento. Ou seja, não conseguiu executar o monitoramento. Então vai falhar. Se na primeira vez falhar, não quer dizer que nas próximas falhe. Então eu não mando notificação na primeira. Só depois de 4 vezes dando errado que eu mando a notificação. Então, ó, eu configuro um servidor, um endereço IP e o comando dele. Que aí no caso é o check host alive. Check host alive, o que é? É o teste de ping.
E qual grupo tem acesso a esse servidor? Admins. Que no caso aí eu poderia separar grupos de servidores relacionando a usuários. Se eu não colocasse aqui admins, eu não iria ver, porque eu estou no grupo admins. O Dybert está no grupo admins. Aqui os outros servidores, ó. Então o hostname, um alias, não precisava ser router.residência.dybert.pro, não. O endereço IP dele. Então aqui eu configuro o host e o endereço IP. E em serviços, eu configuro o serviço, por exemplo, ping. Ele vai usar o generic service, que está lá no templates, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, vamos olhar aqui host templates, e aqui service templates, nome generic service, checagens ativas habilitadas, checagens passivas habilitadas, checadas paralelas habilitadas, esse obsessive over service é quando um serviço depende do outro, está habilitado, notificações, freshness, event handler, flap detection, fire prediction, process performance, perdão, que a gente viu habilitado lá, status, se é volátil, o tempo, né, o período dele 24/7, tá? Quantidade de verificações, ou seja, aqui é 3, o outro lá é 4, né? Quantas vezes que vai tentar ainda para ficar tentando, qual é o tempo normal, qual é a notificação de intervalo, ou seja, de 60 em 60 minutos, sempre vai ter notificações caso tenha algum problema, né? Qual o grupo que vai ter acesso a ele, admins, enfim, isso aqui é o template do serviço. E aí eu configuro o serviço, check ping, que está definido lá em commands, check SSH, por exemplo, e aí eu vou colocando os servidores. Então, por exemplo, o ping tem o server.dybert, o router, o VoIP, uma série de comandos de serviços, de servidores que estão sendo notificados pelo ping. O SSH, por exemplo, é só um. O SSH na porta 22 é um só também que está aqui, ó. HTTP, ó, tem alguns aqui que estão sendo monitorados, o HTTP. E aí eu vou colocando os serviços, de forma a ter essa associação aqui, ó. Serviços com o host. Serviços com o host. Reiniciou o serviço, reiniciou o Nagios, isso aqui já está funcional. Olha o toner amarelo, por exemplo, toner preto, que eu uso o check toner, que foi o que eu criei aqui. Aqui são parâmetros que eu estou passando. Bom, é isso. Service Nagios restart, reiniciei o serviço. Aqui tem que provavelmente arrumar uma permissão, mas isso não vai paralisar. Então ele está aqui funcionando e vai enviar uma notificação para mim caso ocorra algum tipo de problema. Explorar aqui algumas funcionalidades. Eu tenho aqui um Tactical Overview. Imaginem uma tela grande numa central de monitoramento. Quando tem problema, isso daqui começa a aparecer. Mapa. Aqui o mapa de serviços que eu tenho para poder rodar. Eu posso habilitar a forma de mapa para poder visualizar. O Nagios está monitorando todos esses serviços aqui. É legal que tem grupos de dependência. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Mostrar agora no monitoramento. Aqui eu tenho servidores virtuais, por exemplo. Solos é uma máquina virtual. Então, se a Solos cair, todos esses servidores aqui de baixo caem também, tá vendo? Então, é bem legal essas estratégias aqui. Host, então a visualização dos hosts, o serviço, que é a tela que eu gosto de visualizando os serviços com os seus hosts. Grupos de host, aqui eu não tenho grupos de host, mas, por exemplo, aqui na Optica eu tenho os grupos com base nos data centers, que alocam os servidores. Grupos eu não tenho habilitado. Problemas, quando tem algum tipo de problema, vai aparecer só os problemas. Em vez de aparecer todas as telas com os verdinhos, aparece problemas. E relatórios, né? Aqui eu tenho problema em relatório de disponibilidade, que é talvez o que eu use mais. Então, se eu quero ver disponibilidade de um host, por exemplo, do roteador aqui, roteador de internet aqui da minha casa, dos últimos, por exemplo, dos últimos 31 dias, eu venho aqui e crio uma disponibilidade. Observe, teve algumas quedas aqui, né? Porque não fica ligado 24 horas. Então, nos últimos 30 dias, 96% de uptime, né? 3% aqui de downtime, né? Então a gente pode gerar estatísticas. Isso para nível de servidor é bem legal. E com gráficos, né? Por isso que precisa do libpng para poder executar, né? Que é bem bacana, né?
dá para você verificar aqui as visualizações, né? Notificações, o Event Logs, aqui são os logs, as notificações que foram enviadas. Ó, nessa última hora aqui, ó, não foi enviada notificação nenhuma. Vamos ver se a gente acha aqui, porque não deu problema em nenhum serviço, né? Ó, aqui já teve problema. Provavelmente acabou a luz aqui, ó, ou teve um pico de luz aqui em alguma coisa, porque tem bastante coisa com problema, né? Mas isso dia 30 de maio, ó, tá vendo? Então, enfim, o Nagios é uma ferramenta super bacana, é uma ferramenta de monitoramento muito utilizada no mundo inteiro, é uma ferramenta extremamente eficiente. Espero que vocês possam ter visto como que faz a instalação, as principais configurações aí dos arquivinhos de configuração. Existem N configurações, muitas configurações que às vezes nem eu sei como que faz, mas essas são as que eu uso para uso mesmo de configuração de alguns ativos aqui para estar aferindo o seu monitoramento. Espero que possa ser útil. E se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em fazer contato, podem utilizar o formulário aqui do YouTube mesmo ou enviar um e-mail para mim. Nas informações tem um site meu onde vocês possam estar identificando o meu e-mail, tá ok, pessoal? Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais didático possível. Sei que a parte de configuração, dos arquivinhos de configuração é meio chata, mas se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail para mim que eu vou estar tentando ajudar vocês, tá ok? Grande abraço para vocês e até a próxima videoaula. Um abraço.